Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a IBEC, ao nosso pão diário e a breve reflexão numa epístola muito importante, 1 João capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. E João exortando os cristãos de várias igrejas, é uma carta assim universal. Ele começa com uma palavra muito bacana: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E o que é interessante é que ele já exorta, já propõe aqui um imperativo, uma ordem para nós, aqui para todos nós, os amados de Deus e os amados entre si. Ele diz o seguinte: que nós não devemos crer, dar crédito aqui no texto, em português, no texto original, significa que você não empenhe tempo, dedicação, mente, elucubração a ensinos, a estudos estranhos à palavra de Deus. Isso nos leva a algo muito importante, uma reflexão simples. Nós temos que ter uma vida de devoção no sentido de conhecer cada vez mais e ocupar o nosso tempo com a leitura das Sagradas Escrituras. Ora, a fé vem pela palavra de Deus, por conhecer e por ouvir Deus, o que Deus está falando, para que você possa saber o que não é a palavra de Deus, o que é falso ensino. É importante que a tua fé esteja sustentada com bases sólidas. E por isso você precisa tomar cuidado em dedicar tempo diário, dedicação diária às coisas de Deus. Então, o texto dirá que há espíritos, ou espírito que vem de Deus, e espíritos, na verdade ele não chama de espíritos maus, mas ele chama de falsos profetas. E isso é significativo porque ele faz um contraponto, ele coloca em linha ao lado, dizendo que este tipo de gente são pessoas, às vezes até pessoas que aparentemente eles têm aí uma boa intenção, mas eles estão ensinando algumas coisas que não procedem de Deus. Pela preposição ek, que João usa bastante aqui. Olha só, eles não procedem, eles não têm origem em Deus. É a preposição ek. Essa ideia daquele que vem de fora para dentro, né? Aquele que tenta nos enredar e nos levar para situações estranhas. Olha só, como é que a gente sabe? Pela presença e pela mensagem que diz e que tem como alvo, tem como centro que Cristo cresça e que a pessoa diminua. Por isso, muito cuidado com mensagens mais humanistas. E você tem que ficar atento se o Senhor Jesus está sendo glorificado e se o seu coração, assim como aqueles irmãos na estrada de Emaús, se o seu coração vai queimar, porque quando Cristo está presente, há uma certeza, há uma convicção: Cristo, o Senhor, é glorificado. Que ele cresça, que você veja Cristo e que ele seja sempre glorificado. Então, confessar Jesus Cristo não é meramente dizer que você acredita, mas que você se envolve pessoalmente e diariamente com o Senhor. Medita nisso, cuidado com ensinos estranhos e veja se de fato a primeira coisa que a pessoa faz é pautar a sua fala nas Escrituras Sagradas e não apenas usar o texto como apoio para as suas
ideias. Deus te abençoe. Excelente semana.